Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, nós estamos finalizando mais um dia e passando aqui para deixar nossa mensagem de Deus para o teu coração. E hoje a nossa mensagem está em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 16, vai nos contar a história de uma mulher que há mais de 18 anos estava enferma. E essa enfermidade não era uma enfermidade somente no físico, mas também na sua alma. Nós vamos falar hoje nessa noite da mulher encurvada, conhecida como mulher encurvada, porque ela não conseguia se endireitar, ela andava encurvada. E dentro desses versículos, conta a história dessa mulher, nós vemos que quando ela é curada, é num dia de sábado. Um dia que ela decide sair da sua casa e ir à sinagoga, ir ao templo para buscar, para adorar ao Senhor. E nesse dia o pregador era Jesus. Quando Jesus olha para esta mulher e vê ela desta forma, nesta condição física que ela se encontrava, encurvada. O que essa mulher conseguia enxergar era apenas o chão e para trás. Essa era a visão que ela tinha. Por 18 anos. Aos versículos adiante, nós vemos o próprio Jesus falando ali com os fariseus, com os escribas, que questionam Jesus, por que Jesus curou essa mulher em um dia de sábado. Ele vai nos dizer que ela estava 18 anos sendo oprimida, sendo prisioneira de Satanás. Uma mulher que era também filha de Abraão, tinha uma promessa do Senhor, que quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. E aí o Senhor fala, tu conseguiu contar quantas estrelas tem? Pois então, Abraão, assim será a sua descendência, incontável. E essa mulher que tinha uma promessa, essa mulher que também era filha de Abraão, mas ela não conseguia contar as estrelas. A sua visão do seu dia a dia era chão e para trás. Imagine comigo agora, por 18 anos, o inimigo fez essa mulher de escrava. Essa mulher, com certeza, não somente o seu físico, emocional, psicológico, tudo foi afetado. Porque imagine comigo 18 anos nessa posição. As dores que ela tinha. Se você fazer o teste e abaixar a tua cabeça e ficar um tempo com ela abaixada para baixo, vai doer a tua cabeça. Imagine essa mulher mais de 18 anos, nessa condição. Andando na rua, as pessoas olhando e talvez ali menosprezando, humilhando ela pela condição física que ela tinha. Mas ela não deixou que nada o impedisse de ir à sinagoga. Eu não sei o que você está passando e não sei se porventura o inimigo tem feito algo na tua vida, que tem te prisionado a algo, que às vezes tem impedido de você viver com plenitude, com conclusão aquilo que Deus tem. Talvez você está vivendo pelos meios, meio promessa, meia vida, meio propósito, meio projeto. Talvez as coisas não estão acontecendo da forma que era para ser. Talvez você está vivendo momentos de situações em que você não está vivendo por inteiro, mas só pelos meios, pela metade. E Deus nessa noite tem uma palavra ao meu e ao teu coração. O Senhor quer que eu e você vivemos por inteiro o propósito que Ele tem conosco. Eu não sei o que você está passando e o que você está enfrentando, mas nessa noite tem uma palavra de Deus direcionada ao teu coração. Não deixe que as lutas impeçam de você adorar ao Senhor. A condição física desta mulher não o impediu dela ir à sinagoga. Ela ia à sinagoga para quê? Para adorar ao Senhor. Ela ia à sinagoga para ouvir uma palavra de Deus. Não deixe que nada tire a tua atenção do Senhor. Não deixe que nada tire o teu momento de adoração com o Senhor.
Por mais que os dias estejam difíceis, talvez você está passando por um período, por um momento conturbado. E este momento tem feito com que você, em vez de se aproximar de Deus, tenha se afastado do Senhor. Porque às vezes você tem colocado um momento como se o Senhor estivesse te castigando. Mas o Senhor nessa noite está falando no teu coração. O que Deus tem para ti é coisa grande, é coisa linda. Deus jamais tem prazer em ver nós sofrendo. Essa não é a intenção do Senhor. Nós não fomos criados para isso. Mas algumas vezes decisões e escolhas que nós tomamos nos levam para momentos e situações que enfrentamos. E quando nós nos deparamos diante desses momentos, nós deixamos que isso nos impeça de servir ao Senhor. Essa mulher, mesmo nessas condições, ela foi à sinagoga. E aquele dia tinha um pregador especial. Aquele dia era um dia que Deus tinha marcado para mudar a história dela. Ela entra dentro da sinagoga pela metade, vivendo a metade. Às vezes eu fico imaginando como era o dia dessa mulher. Como é que ela fazia os seus afazeres? Como é que ela lavava a louça? Como que ela fazia nessa condição? Tudo era mais complicado, com certeza ela fazia, mas era mais difícil, era mais dificultoso. Talvez para tomar uma posição diferente, quantas dores ela sofria, sentia. As pernas inchadas, retenção de líquido. Mas nada impediu dela ir adorar o Senhor. E nesse dia Deus tinha marcado. Aleluia, ela entra encurvada, mas ela sai de pé. Talvez você está se encurvando diante dos problemas. Talvez você está se encurvando diante das lutas, porque você acha que não tem mais saída, não tem solução. Que você acha que você nunca vai viver as promessas do Senhor por inteiro. Sempre serão pelas metades. Deus não faz nada pela metade. Guarde isso no teu coração. Tudo que Deus faz é por inteiro e é perfeito. Deus não dá meio milagre. Deus não cura pela metade. Deus não faz pela metade. Com Deus não existe metade, é por inteiro. Deus faz. E talvez nessa noite você se apega a pensamentos e vendo que você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Essa mulher não tinha vida. Essa mulher estava sobrevivendo. Há uma diferença de viver e sobreviver. Ela estava sobrevivendo os dias, mas na certeza de que uma hora o Senhor olharia para ela. E o Senhor olhou para a história dela. E o Senhor disse que aquela enfermidade que ela tinha não era só física, mas era algo espiritual que o próprio Satanás o mantinha presa há 18 anos. Ou seja, aquela mulher não nasceu daquela forma. Mas o inimigo tentou aprisionar esta mulher em uma situação. Deus nessa noite está dizendo ao teu coração, aquilo que Satanás tem tentado se levantar para tentar te aprisionar em situações, em momentos, Deus está dizendo que nessa noite está caindo por terra. Maior é aquele que te chamou, maior é Deus. Deus está dizendo que nessa noite cadeias estão caindo por terras, correntes estão caindo por terras, prisões estão caindo por terra. Deus está derrubando, dissipando todas as obras malignas que estavam tentando te aprisionar, tentando te fazer refém diante desse momento. Está caindo por terra e Deus está te dando vitória. Deus está dizendo, você não vai viver meios propósitos, você não vai viver meio projeto, você não vai viver meio sonho, mas será por inteiro. O que Deus vai fazer é por inteiro na tua história. E tudo aquilo que estava fazendo você viver pela metade, Deus está dissipando todo o mal nessa noite, está caindo por terra. Toda a potestade, todo o principado, toda ação maligna está caindo por terra e Deus está te dando vitória nesta noite. E Deus está dizendo, você vai contar as estrelas, porque você é filha de Abraão, você é filho de Abraão, você vai viver as promessas do Senhor, você vai se tornar e vai se levantar
será de pé que você vai viver, e não encurvado diante das lutas, não encurvado diante dos momentos, não encurvado diante dessas coisas que têm vindo sobre você. Mas nessa noite o Senhor está te levantando sobre isso. O Senhor está te levantando sobre essa situação e está te dando vitória, porque o Senhor é fiel. E o que Deus tem é coisa grande. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Uma boa noite de sono, de descanso, que você possa deitar sobre o teu travesseiro e ter uma noite de paz, de tranquilidade, porque o Senhor está guardando, porque o Senhor está dando vitória. E toda potestade, todo principado, toda insônia, toda opressão, toda depressão, toda crise de ansiedade, crise de pânico, o Senhor está paralisando, está te dando vitória nessa noite. Deus te abençoe.